Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos uma pilha de livros novos aqui para mostrar e conversar um pouquinho. São os livros que vieram, então, nos meses de julho e agosto para minha estante. Não tem nenhuma compra, acredito eu, tem presente e tem livros de parcerias com editoras, então eu juntei aqui uma pilha de 2 meses para conversar um pouco com vocês. Bom, eu vou começar com o box do mês de julho do Clube de Literatura Clássica. Vocês sabem que eu sempre recebo com um pouco de antecedência para poder fazer a divulgação também. Eu tenho um cupom de desconto, né, que é o Gabriele, no plano anual. Atualmente está dando de brinde o box de Moby Dick, que é o meu livro preferido, né? E também Gabriele 30 para a assinatura trimestral. E como eu tenho essa parceria com eles, então eu recebo aqui os boxes para fazer a divulgação deles e também para ler esses livros maravilhosos que eles trazem. E o box do mês de julho foi um box bem diferente. Eu gostei muito dessa escolha aqui, porque era um livro assim que não estava no meu radar e eu não tinha muito conhecimento sobre ele, então gosto muito de ser surpreendida pelo Clube de Literatura Clássica. E essa edição tá particularmente maravilhosa. Esse livro é o Xuxingurá, que é talvez um dos mais famosos teatros da literatura japonesa. E, inclusive, tem mais de um autor, tem toda uma explicação que eles trouxeram aqui. E, gente, essa edição tá o espetáculo, não tem como. Inclusive, as ilustrações internas também são coloridas, então ficou bem caprichado. Também tem toda uma introdução falando ali, ó, sobre como fazer a leitura desse teatro. Aí veio aqui essa imagem, que sempre corresponde ao autor. Nesse caso tem mais de um autor, mas enfim. E aqui também atrás aparece um calendário de leituras. O marca-página também tá bem bonito, de muito bom gosto, né? Esse box aqui. Então, agora também tá vindo um folhetinho aqui explicativo que eles mandam sobre uma informação sobre o texto, sobre o autor, enfim, né? E aqui tá explicando que Kanade-hon Xuxingurá é fruto da colaboração entre 3 dos maiores dramaturgos nipônicos do século XVII. E aí eu não vou falar aqui o nome dos 3 para não ousar errar completamente aqui a pronúncia das coisas, mas agora tá vindo também esse folhetinho aqui explicando. Tem algumas imagens, aqui uma pintura também, ó, que tá na própria edição. Então, bem legal. E também vem sempre, né, o livreto. Nesse caso veio O Barco de Takaze, que é esse livro pequenininho aqui, imagino que seja um conto de Ogai Mori, mas também numa edição bem bonitinha. E que traz também a ideia, né, dessa padronagem diferente que eles trouxeram para essa obra oriental. Adorei essa escolha aqui, tô bem curiosa para ver. É uma história que tem tudo para falar muito sobre lealdade, trata também de uma história sobre os samurais da época, tem uma inspiração de uma história real. Enfim, tô bem interessada por esse livro aqui, gostei bastante dessa escolha um pouco diferente do Clube de Literatura Clássica. Já o box desse mês de agosto, que também chegou por aqui, é uma obra muito mais conhecida, que é Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, porque a gente já teve o Conde de Monte Cristo. Esse aqui é um livro bem grande, também é um livro com muita ilustração, inclusive por isso não veio com o tradicional livro de bolso que eles mandam, né, que no caso foi esse aqui, do Barco de Takaze, do box de julho, e aqui a gente não teve porque esse aqui é um livro de mais de 800 páginas, e essa daqui eu acho que foi uma das edições mais bonitas aí dos últimos tempos do clube também, e traz as ilustrações originais da época, são mais de 150 ilustrações de Maurice Leloir, que eu acredito que seja assim que fala em francês, mas enfim, deixa eu abrir aqui para mostrar. E eu gosto demais de edições que trazem essas ilustrações antigas da época. É quase como se a gente estivesse lendo mesmo um livro lançado lá no século XIX, né? Sendo transportados, então, para outros tempos. E aqui tem bastante nota de rodapé também. Tenho gostado muito das notas aqui que eles deixaram um pouco mais afastadas. Antes elas estavam muito juntinhas na padronagem anterior do clube e agora tá ficando um pouquinho mais afastado. E, enfim, estou ansiosa para fazer a leitura. Esse aqui é um livro que tem uma história muito conhecida no nosso imaginário, né? Apareceu muito na Disney, por exemplo, alguns personagens caracterizados como os Três Mosqueteiros, que na verdade se tornam 4 aqui na história. Tem a frase um por todos e todos por um, que foi eternizada aqui nesse romance também. E, igualmente, vem a imagem aqui de Alexandre Dumas e o marcador de páginas temático. Atrás tem aqui também o cronograma de leituras, enfim, bem bonitinho. E, igualmente,
aquilo que eu falei pra vocês. Essa aqui foi a imagem, papel de embrulho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que esse foi um dos mais bonitos também dos últimos tempos. Consegui tirar aqui. E traz, então, os 4 mosqueteiros, né? Que se tornam 4 aí, com essa história. E essa é uma história do Mac, tem continuação, inclusive, né? E até hoje, a Cia das Letras estava publicando os últimos tomos. Tem 3 volumes, mas o terceiro volume foi dividido em 3 pela Cia das Letras. Então, enfim, tem bastante continuação aí para essa história. Vamos ver se o clube algum dia vai trazer uma continuação também. Bom, seguindo aqui com livro de parceria, e depois eu mostro alguns presentes que chegaram. Esse livro aqui é uma parceria que eu fiz especificamente para essa obra com a editora Biblioteca Católica, que é a editora que está envolvida ali no grupo da minha Biblioteca Católica, né? Mas traz mais também de literatura. E esse aqui é um livro de literatura, O Pequeno Mundo de Dom Camillo, de Giovannino Guareschi, que é italiano, como muito se vê pelo nome dele. E essa edição tá muito bonitinha. Como vocês podem ver também, já tá com marcador de página, porque eu tô fazendo a leitura. E aí, como foi uma parceria específica, eu vou trazer pra vocês uma resenha desse livro. Então, eu não quero falar muito sobre ele e nem mostrar em tantos detalhes assim. Mas tem notas de rodapé, tem uma diagramação bem boa, é um livro bem pequenininho e bem confortável de fazer a leitura. Mas falaremos mais sobre ele em breve. É um livro bem satírico, tem uma comédia meio pastelão, assim, com algumas coisas bem inusitadas, específicas aqui, mas enfim, logo a gente conversa mais sobre ele também. Agora passando para os presentes, eu ganhei de presente da Ariesca Meurer, que tem canal aqui no YouTube, com certeza muitos de vocês devem conhecê-la e acompanhar o canal dela também. E ela me deu de presente o Pachinko da Min Jin Lee. Acho que é assim que fala, né? Ela tem origem coreana, mas se eu não me engano, ela foi morar nos Estados Unidos, ou enfim, se naturalizou americana. E esse aqui é um livro que muita gente me recomendou, e por outro lado, muita gente me disse que não gostou tanto assim. Então eu tô bem curiosa, tenho uma ideia aí de acompanhar uma geração de famílias, envolvendo também essa cultura coreana, que é uma cultura diferente. Esse ano vocês viram que eu tenho procurado culturas diferentes e nacionalidades que eu não costumava ler. Então, Pachinko veio muito nessa recomendação, quando eu pedi recomendações de literatura coreana. Como eu falei, eu acredito que ela não é necessariamente coreana, né? Não sei se ela é só naturalizada ou realmente se ela chegou a nascer na Coreia, mas esse livro traz também um pouco da cultura, né? Então, no início dos anos 1900, a adolescente Sun Ja, filha adorada de um pescador aleijado, apaixona-se perdidamente por um rico forasteiro na costa perto de sua casa na Coreia. E assim a gente segue esse romance. Essa edição aqui é da Intrínseca e foi um livro bem lido, recomendado. Acho que teve um certo hype em cima dele, um mini hype talvez. Então, tô bem curiosa para ver como que vai ser a minha leitura. Então, muito obrigada, Ariesca. Eu sei que a Ariesca amou esse livro. Então, eu já tenho uma ótima recomendação vindo com essa obra. E eu ganhei 2 presentes do Edu Zanella, que é o maior buscador de relíquias de sebo que eu conheço. E ele achou 2 relíquias que estão em perfeito estado, 2 obras que ele também me recomendou aqui. Essa daqui é a biografia de Olavo Bilac e Sua Época, do Raimundo Magalhães Júnior. E está em perfeito estado, como vocês podem ver aí. Esse autor aqui foi Prêmio Brasília de Literatura de 1972, pelo conjunto da obra. E quando a gente vem aqui no início da edição, olha só, a edição antiguinha aí, bem cuidada, né? Ele tem obras, inclusive, sobre o Império, Dom Pedro II, etc. Tem biografias e investigações literárias sobre Machado de Assis, tem 3 livros sobre Machado aqui, Casimiro de Abreu, Cruz e Souza, José do Patrocínio, João do Rio, tem um dicionário, ideias e imagens de Machado de Assis, bem interessante, e tem várias coisas escritas aqui. Eu confesso que eu nem conhecia esse nome, e aparentemente ele tem aí um impacto bem grande na literatura brasileira. Então essa é a biografia de um dos grandes poetas da nossa literatura. E o outro livro que ele me mandou também é uma biografia. Esse aqui é o Dom João VI no Brasil, do Oliveira Lima. E essa daqui, de acordo com o Edu, é a melhor biografia de Dom João VI. Então agora eu tenho na minha estante, graças ao Edu, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e José Bonifácio em ótimas biografias. Inclusive aqui atrás, que tem
um textinho de Gilberto Freire, o autor de Casa Grande e Senzala, né, falando sobre essa biografia e falando também sobre dois biógrafos muito bons, que são Otávio Tarquínio de Souza e Heitor Lira, são justamente os autores das biografias que eu tenho aqui, graças ao Edu. Então agora eu tenho, assim, uma historiografia brasileira do Império, toda montadinha na estante, só esperando fazer essa leitura, né? Deixa eu mostrar pra vocês também como o livro tá em perfeito estado. Esse aqui, deixa eu ver qual que é o ano dele. Esse aqui é 1996, dá até pra ver que já é um pouco mais recente, dá até pra ver que tem, de fato, esse estilo mais dos livros do final dos anos 90 e que acompanham mais o que a gente tem hoje, né? Aí está aqui, biografia bem completinha. Deixa eu mostrar o sumário pra vocês verem. Então, duas relíquias de sebo que entram para a minha estante. Então, muito obrigada tanto a Ariesca pelo patinco como ao Edu por essas duas obras aqui. Esse aqui eu acho que não tem o sumário propriamente, ó. Ele vem aqui tem as obras do autor e vai direto para o primeiro capítulo. Mas, enfim, é uma biografia, né? Então, a gente presume que segue cronologicamente a vida do biografado. Bom, é isso. Esses foram, então, os livros novos por aqui. Bastante literatura, tem história também. E, inclusive, livros que logo aparecerão resenha aqui no canal, como é o caso do Pequeno Mundo de Dom Camilo. Livros que eu quero muito ler e que eu tô bem interessada. Livros do clube, enfim. Contem aí, então, se vocês já leram algum dos livros que eu mostrei aqui, se eu devo priorizar a leitura, se vocês acham que eu devo trazer mais resenhas de outros livros além de O Pequeno Mundo de Dom Camilo, que terá resenha com certeza. Imagino que muitos de vocês sejam curiosos também em relação a Patinco, né? Enfim, deixem aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, inscreva-se no canal, deixe o hype e tudo mais, que ajuda bastante aqui. E até o próximo vídeo.